Opa, tudo bem? Meu nome é Gregory, tenho 17 anos, sou do Colégio Tiradentes, Unidade 7 Lagoas. Sou da turma 301 e meu grupo vai falar um pouco sobre energia hidrelétrica. Ou hidrelétrica, haja vistas que são sinônimos. Muitas pessoas se confundem, mas são sinônimos mesmo. Primeiramente, a gente precisa ter em mente o que é energia e para que ela serve. A física nos fornece esse conceito e até então vamos nos contentar com ele. A energia é a capacidade de um corpo ou substância realizar trabalho. Mas para o que ela serve? Bom, para isso a gente precisa retomar um pouco alguns conceitos históricos. Vamos retornar à primeira Revolução Industrial. Foi o advento da energia que pôde fazer com que esse desenvolvimento acontecesse, esse boom na indústria acontecesse, que foi o da primeira Revolução Industrial. E isso a gente pode ter em mente que o país que controla essa produção energética, ele é top das galáxias. Aí eu vou começar falando um pouco sobre a origem das hidrelétricas e vou parar em medidas para conter os desafios que esse tipo energético tem. Bom, é um dos meios mais antigos que se tem notícia. Existem pesquisas que indicam que os primeiros reservatórios eles foram criados há 2.000 anos antes de Cristo. Aí já tem um tempinho até bom. A primeira hidrelétrica ela foi privada e ela foi criada nos Estados Unidos, em 1882. Um ano depois, o Brasil teve a sua também privada, em 83. E em 1889, teve-se no Brasil a primeira hidrelétrica pública. Bom, eu vou falar um pouco pelo mundo, depois eu vou tangenciar no Brasil e afins. No mundo, a usina hidrelétrica pelo mundo, ela tem, não é qualquer país que pode ter, ela não é recomendada para qualquer país, porque para se ter uma usina hidrelétrica, o rio ele precisa carregar muita energia. A energia que eu falo é uma energia potencial. E isso, apenas países que possuem planaltos, rios abundantes, têm essa característica de ser mais carregado de energia, entre muitas aspas, como dizem. E o Brasil, ele possui essa característica. Muitas vezes o clima também é um pouco desfavorável em alguns países, como, por exemplo, os nórdicos, o clima bastante frio. O Canadá, um clima muito frio, às vezes congela para o norte do Canadá, é gelo. Isso desfavorece a criação, a elaboração de usinas hidrelétricas naquela parte. E as principais usinas hidrelétricas do mundo, eu vou falar das 3 maiores. A primeira é a de Três Gargantas, na China, que ela possui capacidade de fazer 22.500 megawatts. Watts é a unidade de medida que a gente usa para esse tipo de energia, que no caso é energia elétrica. A segunda é a Itaipu, que é uma usina binacional, está localizada no Brasil e no Paraguai, 50% um, 50% outro, e tem capacidade de fazer cerca de 14.000 megawatts. E a terceira é de Guri, na Venezuela. Ela faz cerca de 10.000 megawatts. Bom, no Brasil ela é o tipo mais utilizado de energia, devido ao, igual eu citei anteriormente, fatores geológicos, fatores como eu posso dizer, relevo mesmo, planalto, os rios, correnteza, corresponde a cerca de 64% da matriz energética brasileira e 90% de toda a energia elétrica criada no Brasil advém das usinas hidrelétricas. E estima-se que, atualmente, o Brasil ele usa 35% dos seus recursos hídricos para esse fim. Vale salientar também que o Brasil ele não é autossuficiente na geração de energia hidrelétrica. Tanto é que, no caso não da hidrelétrica, mas para a sua população de uma maneira total. Tanto é que, como eu citei anteriormente, a terceira maior é a Guri, na Venezuela. O Brasil ele importa energia advinda dessa usina da Venezuela para Roraima, lá no norte. E também aqui para o Centro-Sul, ele costuma importar algumas quantidades de Itaipu. Haja vista que, como eu falei, ela é binacional e 50% da produção vai para o Brasil e os outros 50% para o Paraguai. Mas o Paraguai costuma não usar tudo, esses 50%. Então o que ele faz? Ele vende para o Brasil esse restante. Existem estudos que até 2030 o Brasil usará cerca de 45% do seu potencial hídrico. Isso porque como eu posso falar, instalar usinas pela Amazônia. Amazonas, o estado do Amazonas, a Amazônia em si também quer instalar usinas lá, porque lá tem um potencial hídrico muito grande. E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre o porquê não se instalou ainda e como que você vai se dar essa instalação. Agora eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens. Haja vista que nem tudo são flores, como dizem.
As vantagens é a transformação limpa do recurso, ou seja, da água. A água é o nosso recurso, haja visto. Mas posteriormente eu vou exemplificar que meu grupo, nós fizemos vai dar uma exemplificação muito boa sobre o recurso. A água, ela precisa ter uma queda acentuada, precisa ter uma energia potencial assim elevada, porque é proporcional. Quanto maior a energia potencial, maior a transformação em energia elétrica. Dá para se reutilizar mais para frente na correnteza. Vamos supor que eu tenho um rio aqui e tenho uma barragem aqui. E aqui a água vai continuar. O que vai acontecer? Aqui eu posso reutilizar essa água porque não vai ter nenhuma toxicidade. Porque a usina não libera essa toxicidade. Nessa vertente, a gente pode falar que ela não é tão agressiva. Essa maneira de energia não é tão agressiva ao meio ambiente como outras, como as derivadas de combustível fóssil. E outra também que vale a pena ressaltar é o custo baixo de geração de energia. Um grande exemplo é quando há a racionalização de energia em grandes capitais como São Paulo, a gente vê que a energia vem mais cara, porque o Brasil ele precisa utilizar de outros meios, vamos supor uma termoelétrica, para fornecer energia. Aí advém a bandeira vermelha, a bandeira amarela e afins. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Ela afeta a fauna e a flora, devido ao reservatório, devido à grande construção arquitetônica. Falando nisso, essa também é uma grande desvantagem desse tipo de energia, porque a hidrelétrica, ela mesmo grande, do jeito que ela é uma construção gigantesca, enorme, que precisam de muitas pessoas para se construir aquilo, projetos, arquitetos, engenheiros, geólogos, afins, né? E também uma coisa que vale, mais duas coisas que valem salientar, é a alteração dos níveis dos rios devido ao reservatório. Isso altera a vivência dos organismos ali existentes e a desterritorialização. Não é, como eu posso falar, ela já aconteceu algumas vezes, tem-se notícia que já aconteceu algumas vezes, de construir uma usina hidrelétrica onde se tem populações ribeirinhas morando. Isso é um fator de suma importância que se deve evitar. Agora eu vou falar um pouco sobre os recursos, como reduzir alguns impactos. O auxílio moradores, quando há a desterritorialização deles, é um grande projeto. Isso se pode ter, que isso vai ajudar muito aquelas famílias que moram ali, grupos indígenas e tal. Construir hidrelétricas afastados da população, para não haver esse problema e os impactos serem minimizados, como eu disse anteriormente. A construção de pequenas centrais hidroelétricas, que são projetos previstos para a Amazônia, até 2030, como eu citei anteriormente, que vai de 35% a 45% do uso de recursos hídricos. Existem projetos que preveem essa construção de pequenas centrais hidrelétricas. Elas são reduzidas tanto em impactos ambientais, geração de energia e como eu posso falar, desvantagens de geral. Elas são bem reduzidas nisso porque elas são menores, significativamente menores. Outra questão que vale ressaltar é, quando se vai fazer uma hidrelétrica, um reservatório, aquela parte é totalmente inundada, a vegetação é totalmente inundada. Isso faz com que, após a inundação, essas plantas e alguns animais até morram, porque não vão poder realizar o seu ciclo natural, porque ali vai estar cheio de água inundada e tal. Aí, o que é importante fazer? Seria importante no projeto, inicialmente, a empresa, o governo, quem for criar aquela usina ali, ela tirar toda a vegetação daquela parte que a água vai subir. Isso evitará a emissão de gás metano, que é um dos principais gases do efeito estufa, e também que, como eu posso falar, um dos principais gases do efeito estufa, e uma reutilização para essa matéria seria enviá-la para usinas de biomassa, que gera energia a partir de biomassa. Isso seria uma atitude um pouco sustentável, porque não desperdiçaríamos aquela matéria orgânica ali disposta. E isso, como a gente fala, seria matar dois coelhos com uma cajadada só. E também a criação de micro-usinas também é um fator muito interessante. Um exemplo de uma micro-usina é a seguinte: vamos supor que a gente tem um rio aqui. Aí, o que a gente faz? A gente cria uma valeta de água que vai fazer assim. Ela vai sair de um ponto, vai fazer uma voltinha no meio e vai voltar para o rio. Aí, nesse meio, a gente põe uma hélice ali de energia, um motor pequeno de geração, a partir da hidráulica, né? Aí ali vai gerar energia. E esse tipo de geração de micro-usinas, ela é capaz de gerar energia até para 60 casas. Isso é um fator muito importante. Agora eu vou exemplificar um pouco da geração de energia de uma hidroelétrica.
Momento que eu já Bom, volto. Voltei, né? É aí que eu vou exemplificar um pouco como é a cidade de geração de energia. Essa aqui foi uma maquete que nós construímos. Ela parece um pouco grande porque ela é deveras grande, né? Ela tem 1 metro por 40 centímetros de comprimento e 20 de altura. Aí, aqui seria o rio. O rio vem. Aqui vem o reservatório. Tá um pouco manchado, mas é isso aí. Aqui vem o reservatório. Aqui na minha maquete de ilustração. Aqui embaixo são os canos condutores de água. Aí aqui seria a caixa de força. Aí aqui como diz a mágica, acontece. A água vem, cadê? A água vem aqui. Aí essa aqui seria a turbina, geradora de energia. Aí a água gira a turbina, gira. Aí aqui seria o fluxo da água continua, né? Que a água vem, girou e vai embora. Aí ela vai embora e aqui é o rio indo embora. Lembrando que ele não é poluído com agrotóxico, com nada. No caso, derivados da hidrelétrica. Ele não é poluído com nada derivado da hidrelétrica. Aí após a turbina ter girado tudo, a gente vai aqui pro gerador, que seria essa parte aqui. Aí o gerador pega energia e manda para aqui, manda. Aí essa aqui seriam as baterias, é uma exemplificação de baterias. Aí aqui seria a torre de transmissão, como o nome aqui embaixo diz. Torre de transmissão, essas aqui são as linhas de transmissão de energia, e aqui vai para as casas. Aí aqui eu exemplifiquei uma BR, esses aqui são os carros, né, que eu tinha aqui em casa. E aqui eu exemplifiquei com alguns pés de árvore, algumas árvores. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Agradeço a compreensão e a colaboração. Até a próxima!